Oi gente, bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho para vocês sobre o curso de comunicação digital que é oferecido pela escola mais nova, mais recente da Fundação, que é a Escola de Comunicação, Mídia e Informação. É um curso que acontece em 8 semestres e tem um ensino bastante interdisciplinar, basicamente ou mais fortemente, que coloca em diálogo a comunicação, a ciência de dados e as ciências sociais, com uma grade que desde o início privilegia a relação entre teoria e prática. Então, aquelas disciplinas amarelinhas ali, e se vocês tiverem curiosidade de saber do que eu estou falando, vocês podem ali no foyer depois, no nosso stand, pegar a nossa grade, olhar direitinho sobre o que as nossas disciplinas falam. Desde o início a gente está preocupado em colocar o nosso aluno lidando com questões práticas no laboratório, operando tudo isso. As disciplinas eletivas, oferecidas mais para o final do curso, elas estão respondendo às demandas não só do mercado de comunicação digital, mas elas estão respondendo também os interesses dos nossos alunos, os interesses de carreira que eles têm. E os nossos projetos extensionistas que vão se dedicar em colocar os nossos alunos em contato com o mercado, com a sociedade, com as organizações, sejam elas privadas, sejam elas públicas. Quando a gente fala dessa relação entre teoria e prática, a gente está falando de uma dinâmica entre sala de aula e os nossos laboratórios. Na sala de aula a gente privilegia as metodologias ativas que colocam os alunos no centro do aprendizado, mas especificamente uma metodologia que a gente usa são os casos de ensino, por meio dos quais a gente leva para dentro da sala de aula situações concretas, dilemas concretos, problemas concretos para que os nossos alunos possam discutir, para que os nossos alunos possam pensar essas soluções, se eles dariam as mesmas, que ferramentas a gente tem para poder responder diferente a essas demandas. E aí de tarde, porque é um curso integral, a gente está mais voltado para as oficinas oferecidas pelos nossos laboratórios. Eles são 3. A gente tem o Media Lab, que é um laboratório de produção de conteúdo, com estúdio de vídeo, estúdio de podcast, onde os alunos aprendem desde a produção até a circulação desse conteúdo. A gente tem o Cubo de Inovação, que é um laboratório focado em inteligência artificial, games e tecnologias imersivas. E o terceiro laboratório, que é o Dep Lab, um laboratório que coleta e analisa dados, sobretudo das redes sociais, muito interessado em monitorar o debate público feito nessas redes. Como as demais escolas da FGV, a gente tem programa de estágio e placement a partir do 5º período. No entanto, desde o 1º período, a gente está trabalhando para que os nossos alunos tenham contato, diálogo, conversa com o mercado. Então ali, por exemplo, tem uma foto da nossa primeira turma indo para a Play 9, entendendo um pouco como funciona o ecossistema da produção de conteúdo no digital. A gente também tem programa de intercâmbio e também que faz parte da formação dos nossos alunos para que essa formação possa ser possa ficar mais robusta a partir dessas trocas, não só indo para outros países, mas obviamente recebendo colegas de outros países. Todo esse projeto pedagógico ele está buscando reconhecer e responder as mudanças pelas quais não só o mercado de trabalho passou, mas as mudanças pelas quais a nossa sociedade passou. E essa mudança, talvez a mais impactante, seja o fato de a gente estar constantemente conectado, de a gente estar, como brasileiros inclusive, particularmente, o tempo todo conectados. E essa conexão leva a gente para ficar em rede. E se as pessoas estão em rede, as organizações precisam ir onde as pessoas estão. Não sei quantos de vocês conhecem a música do Milton Nascimento, chamada Nos Bailes da Vida, e diz: todo artista tem de ir aonde o povo está, E onde o povo está? O povo está on, Totalmente on. Então, se os consumidores estão online, se os cidadãos estão online, as organizações precisam também estar online, estar em contato com as pessoas. E como que elas fazem isso? Por um processo que a gente chama de transformação digital. E hoje no mundo, há um volume de investimento
sem precedentes para a transformação digital das empresas, dos governos, das organizações não governamentais, que em 2024 deve chegar aí quase na casa de 2,4 trilhões de dólares. E o Brasil está nisso, o Brasil está completamente inserido nos processos de transformação digital, maiormente ali, nessa área de social, dados e conteúdo. Essa relação é demandante hoje na nossa sociedade e busca profissionais que consigam fazer, que consigam entender as oportunidades trazidas pelos dados. Uma vez que a gente está conectado, a gente está deixando rastros, não só pelos dados que a gente coloca nesses ambientes, mas por aquilo que a gente deixa. E é justamente esses dados que registram os nossos gostos, os nossos hábitos, as nossas escolhas, os nossos gastos, é justamente isso que informa, e oferece informação a respeito do mundo em que a gente vive. Por causa disso, esses processos de transformação digital têm imposto alguns desafios, algumas dificuldades. Eu destaquei essa daí. A incapacidade de extrair, a incapacidade de extrair informações importantes dos dados. Então, a Escola de Comunicação, Mídia e Informação, por meio do seu curso de comunicação digital, está muito preocupado em fazer isso, em criar profissionais que sejam proficientes em digital e analytics. Quando a gente pensa em proficiência, a gente lembra normalmente dos idiomas, Então, uma proficiência em inglês não significa que eu seja formado em inglês, mas significa que eu consigo usar esse conhecimento para ler e escrever, para falar e compreender. E é disso que a gente está falando. A gente quer formar profissionais que sejam capazes de compreender os dados, ler os dados, mas serem capazes de ler o mundo através desses dados. Ler o mundo e narrar o mundo através desses dados. E fazendo isso por meio, por exemplo, da produção de conteúdo dirigido por dados, conduzindo pesquisas acadêmicas e aplicadas que vão informar, por exemplo, tomada de decisão ou produção de políticas públicas, gestão de equipes e processos na área de comunicação digital e soluções comunicacionais inovadoras, ou seja, por meio de mentalidades empreendedoras, sejam elas dentro ou fora das organizações. E a gente começou esse processo de tornar os nossos alunos proficientes nessa compreensão de usar os dados na comunicação esse ano com a nossa primeira turma. Eu queria mostrar para vocês um pouquinho o que eles têm feito. A gente está tentando representar o ambiente lá dos Yanomamis e criar um mundo que a gente vai trabalhar em cima disso. A gente retirou de uma API livre, que é os deputados de exercício no Brasil e suas despesas. Retiramos esses dados, tratamos, limpamos, botamos gráficos, dados e listamos todos os deputados e seus maiores gastos. A nossa ideia foi de criar um site intuitivo que agilize a compra das pessoas e que conscientize do preço dos produtos que elas estão interessadas, assim elas podem fazer uma compra consciente.